Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Estamos em Romanos, capítulo 3, parte 1, episódio de número 948, 12ª temporada. Nos episódios passados, nós falamos bastante sobre Paulo, uma apresentação sobre o apóstolo, sua vida, sua história. No capítulo 2, falamos bastante sobre a comunidade judaica e os gentios, como eles se comportavam ali na igreja em Roma. E também, agora nós vamos dar continuidade falando como todos são indesculpáveis diante de Deus, como todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui você encontra a palavra de Deus comentada no ensino textual expositivo, capítulo por capítulo da Bíblia. Tem outros livros aí disponíveis na Amazon Music, no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts e em outros milhares de distribuidores de podcasts. Leia o capítulo 3, depois vem para cá, escute. Se você gosta, convide mais gente. O nosso abraço para o pessoal aí de vários lugares do Brasil e do mundo que acompanha esse trabalho para aprender mais da palavra de Deus, que também creem que ela é poderosa para curar, transformar, renovar a vida daqueles que se debruçam sobre ela com temor, com amor e com interesse de aprender mais da palavra de Deus. Vamos falar hoje das dificuldades da revelação divina, da incredulidade judaica e da justiça divina e como ela se manifesta. Nos 2 capítulos anteriores, o apóstolo mostrou que tanto judeus quanto gentios se encontram na mesma situação quanto à necessidade de um Salvador. Ambos são igualmente pecadores aos olhos de Deus. O gentio que não tem a lei, se praticar por natureza as coisas contidas na lei, será justificado diante de Deus. Não lhe será imputada a circuncisão como circuncisão. Romanos capítulo 2, versículo 14, versículo 26. A circuncisão do judeu lhe será proveitosa se for a manifestação de uma religiosidade que afete o coração e o espírito. Romanos 2:29, nós vemos isso. Paulo, tão atento às implicações de cada afirmação, ele percebe imediatamente que surge aqui uma dificuldade natural e prontamente a enfrenta. Ele diz: que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? A revelação divina, ela vai se apresentar aqui no nosso texto e contexto como um grande privilégio. Apesar de tudo que foi dito sobre os pecados e as falhas dos judeus, eles ainda eram um povo privilegiado. Nada jamais poderia destruir o fato de serem o povo escolhido de Deus, o povo escolhido para ser o canal da revelação de Deus ao mundo pelos patriarcas, pelos legisladores, pelos profetas, escolhido também para ser o canal através do qual o Verbo divino se fez carne e habitou entre os homens, dos quais, quanto à carne, veio Cristo. O principal privilégio que Paulo menciona aqui foi que a eles foram confiadas as palavras de Deus, verso 2. É uma vantagem ter uma revelação divina confiada a nós. A posse e o conhecimento da palavra de Deus são um privilégio que não deve ser desprezado. Há diferentes graus de proximidade com o reino de Deus. Embora o evangelho ele seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e embora existam eventos como conversões repentinas, há alguns que estão em uma condição mais favorável
para receber o evangelho do que outros. Paulo, embora tenha se convertido repentinamente, ele possuía um longo e profundo treinamento prévio na palavra de Deus. O escriba que se converteu a Cristo e a quem o Salvador declarou estar não muito longe do reino de Deus, era alguém que tinha um conhecimento profundo das Escrituras e que havia vivido uma vida de obediência à lei de Deus. Tais homens, certamente, eram mais propensos a serem influenciados pelo poder pessoal de Cristo do que aqueles que não tinham conhecimento prévio da verdade divina. Deus opera por meio de milagres, mas seu método comum é operar por meio de instrumentos. Entenda, nesses dias de evangelização sensacionalista, é bom que não subestimemos a importância de um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Paulo escreveu a Timóteo: desde a infância, você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Aqueles que são bem instruídos nas Sagradas Escrituras têm, em regra, maior probabilidade de se tornarem cristãos verdadeiros e permanentes do que aqueles que, sob a influência de um súbito entusiasmo ou emoção, sem qualquer conhecimento prévio, professam sua prontidão para seguir a Jesus. Há exceções, mas essa parece ser a regra. E aqueles que são tão privilegiados, eles incorrem em uma responsabilidade séria. Se a nós foram confiados os oráculos de Deus, se temos a Bíblia em nossas mãos e suas verdades guardadas em nossas mentes, terrível será a nossa culpa se desobedecermos aos seus preceitos, rejeitarmos seus convites e negligenciarmos suas advertências. A quem muito foi dado, muito será exigido. A fidelidade divina, ela não é afetada pela incredulidade humana. Pois que importa se alguns não creram? Acaso a incredulidade deles anulará a fé em Deus? De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venças quando fores julgado, os versículos 3 e 4. As promessas de Deus se cumprirão, mesmo que haja quem não creia nelas. A lei de Deus, ela fará valer seus preceitos, mesmo que haja quem a repudie. Não salvará os homens da punição por seus pecados o fato de não terem crido na palavra de Deus quando diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. A fidelidade de Deus, ela não é afetada pela incredulidade do seu próprio povo. Algumas pessoas, elas vão argumentar contra a Bíblia por causa da incredulidade daqueles que professam considerá-la seu guia. Elas argumentam contra o cristianismo por causa das inconsistências de seus adeptos. O argumento, ele é falso. O cristianismo, ele deve ser julgado pelos seus próprios ensinamentos e espírito, e não pela maneira imperfeita como até mesmo seus professos os receberam e praticaram. O cristianismo é a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, combinados com sua influência de sua morte na cruz. Nenhuma inconsistência de seus seguidores professos jamais poderá macular a beleza e a impecabilidade desse exemplo perfeito. Nenhuma incredulidade jamais poderá anular o poder inerente à cruz de Jesus para salvar pecadores. A pregação da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder e a sabedoria de Deus. A justiça divina, ela não é afetada pelas consequências do pecado humano. Mas se a nossa injustiça elogia a justiça de Deus, que diremos? É Deus injusto que se vinga? Falo como homem. De maneira nenhuma, pois se assim fosse, como Deus julgaria o mundo? Versículos 5 e 6. Veja, Deus, ele não julga
as consequências, mas o caráter, a intencionalidade. Ele olha para dentro, para o coração, para as motivações. A incredulidade dos judeus foi anulada por Deus para os seus próprios propósitos sábios e misericordiosos. Ele trouxe o bem do mal. Mas entenda, aos olhos, isso não tornou a incredulidade deles menos culpada, e aos olhos da lei, a culpa de uma pessoa fraudulenta, ela nem sempre é avaliada pelas consequências de seus atos. Veja que um homem ele pode falsificar uma assinatura, mas aquele do qual a assinatura foi assinada, ele pode receber informações que lhe permitam cancelar as falsas assinaturas a tempo e evitar o prejuízo que de outra forma ocorreria. Mas a culpa do falsificador não é diminuída porque as consequências de seus atos foram anuladas. A lei ela não vai ser considerada injusta ou iníqua se o punir. Mesmo que aquele que descobriu não tenha sofrido um único centavo de prejuízo financeiro. E mesmo que a conduta do criminoso tenha servido de alguma forma para evidenciar a integridade ou a bondade do que descobriu, nem mesmo isso seria considerado uma circunstância atenuante de sua culpa. Veja, Paulo nos ensina que é justo que eu ainda seja julgado como pecador, mesmo que a verdade de Deus tenha transbordado através da minha mentira para a sua glória. Versículo 7. O homem ele não se justifica em usar meios pecaminosos para alcançar um bom fim. Do fato de Deus anular as ações pecaminosas para a sua própria glória, para o bem da humanidade, pode parecer uma inferência natural, que a moralidade da ação em si não importa, desde que seu objetivo ou resultado seja bom. Façamos o mal para que venha o bem, versículo 8. Dito desta forma ampla, a imoralidade do princípio se torna evidente. E, no entanto, é um princípio que é praticado com muita frequência. Se você se opõe a algum método de arrecadação de fundos para fins religiosos ou de caridade, ouvirá constantemente: é para um bom propósito. Ou seja, simplesmente não importa como se obtém o dinheiro, contanto que se o obtenha. Não importa quais sejam os meios, desde que o fim seja bom. Está na hora da igreja cristã e os líderes cristãos se posicionarem resolutamente contra essas ideias. Como pode a igreja cristã repreender as práticas desonestas tão comuns no mundo comercial, o enriquecimento por métodos injustos ou questionáveis, enquanto suas próprias mãos não estiverem limpas? Enquanto quase qualquer método de ganhar dinheiro for considerado justificável se estiver ligado a um bazar da igreja, por exemplo. Os fins não justificam os meios. Não façamos o mal para que o bem venha. Paulo fala muito dos privilégios judaicos e do julgamento divino. Quando a gente considera a atitude do mundo judaico em relação a Deus, o apóstolo passa nesse capítulo e nessa sessão a descrever os privilégios desfrutados pelos judeus e a apontar o correspondente perigo de condenação proporcional caso esses privilégios fossem negligenciados ou abusados. O judeu ele podia se inclinar a dizer: se a circuncisão não é um selo de privilégio especial, se não sou aceito por causa da minha circuncisão e descendência, que vantagem há em ser judeu? Ora, Paulo responde que o judeu tem muitas vantagens, mas por ora ele enfatizará apenas uma: ele é o guardião da revelação divina. E é em torno desse fato que circula todo o pensamento de Paulo dentro desse capítulo. O versículo 3 diz que alguns, ao preservar o livro, não acreditaram na mensagem que ele trazia. É consenso que o Antigo Testamento foi preservado pelos judeus com escrupuloso cuidado. Textos, até mesmo cartas foram contados e nada foi deixado a desejar no que diz respeito à sua conservação.
Mas muitos, infelizmente, dos guardiões não compreenderam a mensagem que o livro lhes trazia. Ele não abalou seu orgulho. Suas declarações sobre a falsidade do coração humano foram atribuídas a outros povos. Suas afirmações sobre os sofrimentos do Messias também foram amplamente ignoradas. E quando o Messias veio como um homem de dores, eles o rejeitaram e continuaram a esperar por outro Messias, que se apresentaria em majestade triunfante à frente de uma nação emancipada. Consequentemente, eles não acreditaram nem no livro, nem no Messias que ele prometia. Eles pensavam de fato que tinham a vida eterna no livro, mas se recusavam a vir a pessoa que o livro apontava e que era a única que tinha a vida eterna para conceder. João capítulo 5, versículo 39, versículo 40. Assim negaram a revelação e se levantaram contra Deus e seu Filho. Contudo, tal incredulidade não invalidava a revelação divina nem interferiria na fidelidade de Deus. O livro continha ameaças, bem como promessas, tinha seus Ebal, bem como seus Gerizim. Se, portanto, as almas insistirem em descrer nas promessas e ameaças de Deus, ele ainda pode permanecer fiel e não precisa negar a si mesmo. Ele pode executar juízo sobre os incrédulos e assim assegurar a sua glória apesar de sua afronta. Existe uma doutrina da conveniência de fazer o mal para que o bem venha, Isso merece a mais forte reprovação. Versículos 4 a 8, Paulo fala sobre isso. A incredulidade não invalida, como vimos, a fidelidade de Deus. Deus preserva a sua glória apesar do desprezo do homem. E nessas circunstâncias, a objeção de que a incredulidade, de fato a injustiça em todas as suas formas, contribui para a glória de Deus, ela é facilmente levantada. A sua justiça é vista com mais proveito por meio desse contraponto. O pecador, consequentemente, contribui para a glória divina e, portanto, não deve sofrer por cooperar dessa forma. Mas à luz do plano providencial de Deus, todo malfeitor contribui para a manifestação da justiça divina. Ora, essa doutrina do mal conveniente com o bem resultante tem sido o recurso constante dos inescrupulosos, mas ela merece a mais forte reprovação. Pois, em primeiro lugar, ignora o fato de que os malfeitores não contribuem voluntariamente para a glória divina. A prática do mal, ela é, na verdade, a contradição intrínseca à vontade de Deus em todas as coisas. Se os malfeitores contribuem para a glória de Deus, é apesar de si mesmos. Portanto, não merecem consideração alguma por esse motivo. E em segundo lugar, embora Deus anule a prática do mal para sua glória, ele não é de forma alguma o autor do pecado. E, portanto, não pratica mal para que o bem possa vir. Pois ao conceder liberdade às suas criaturas, Deus estava concedendo a única condição para a existência da virtude. E não tem responsabilidade quando suas criaturas a desviam para o caminho da perversidade e do pecado. O mal é inteiramente obra de suas criaturas. A responsabilidade recai sobre elas. Tudo o que Deus faz é transmutar o mal em bem por sua maravilhosa sabedoria, justiça e amor. Consequentemente, a prática do mal só pode ocorrer sobre o pretexto de que o bem resulta dela. Os malfeitores se tornam cada vez piores, podem fingir buscar o bem, mas seu espírito desmente sua profissão de fé e justifica sua condenação. É uma doutrina diabólica e sua condenação é justa. Paulo mostra que os judeus eles receberam grandes privilégios ao terem a revelação de Deus, mas isso não os tornava automaticamente justos diante dele. A incredulidade humana não anula a fidelidade divina.
E a justiça de Deus, ela permanece perfeita mesmo quando o homem tenta justificar seus pecados. O apóstolo também condena a ideia de praticar o mal esperando que dele venha algum bem. Lembrando que Deus olha para o coração, para as motivações e para a verdade. De que adianta possuir a palavra de Deus sem permitir que ela transforme o coração? Será que estamos tentando justificar atitudes erradas apenas imaginando que algo bom poderá surgir delas? Sim, acontece muitas vezes. A gente vai ficar por aqui. Esse episódio já ficou bastante longo. A gente se encontra no próximo episódio e vamos continuar falando muito a respeito dos ensinos de Paulo aqui, tá bom? Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.